Usato é um perdedor feio e nojento que costumava ser mais fraco do que o seu jogo de retirada até um dia. Os senhores do paraíso Isekai tiveram pena dele e o transformaram no rei Riz mais poderoso de um reino de fantasia com o poder de curar o mundo e bater palmas em qualquer garota que ele quiser. Mas antes disso, Usato é um personagem irrelevante e baunilha, sem qualidades redentoras, cuja ideia de diversão envolve colocar os pássaros de volta em seus lugares e fofocar nas paredes. No entanto, no fundo, ele sempre sonhou em se tornar um alfa de cabra, com filhotes rastejando em seus pés e ainda assim não tem esperança desse tipo de desenvolvimento. O exato oposto de Yusato é o clichê senhor e senhorita perfeita, a quente e moralmente presidente do conselho estudantil Suzumi e seu companheiro constipado Kazuki, enquanto esses dois caminham arrogantemente pelos corredores. Todos na escola se perguntam se já se ferraram. Uma noite, enquanto chove forte, o idiota de Yusato percebe que esqueceu que não é a prova d'água e não trouxe guarda-chuva. Como todo mundo já tinha ido embora, sua chance de compartilhar uma comédia romântica chamada Guarda-chuva com uma garotinha gostosa também foi por água abaixo. E ele ficou sentado como um perdedor por horas, esperando que sua fada madrinha aparecesse. Ocorre que deveria roubar o único guarda-chuva à sua vista. Mas sendo um MC justo e bom demais para o mundo, ele sacrifica seu tempo e energia por um bem maior. Eventualmente, seu salvador chega na forma de Suzin, cuja influência lhe diz para voltar para casa em vez de resolver seu problema. Porém, antes de ir embora, o outro idiota aparece como um cara legal e se oferece para lhe emprestar seu guarda-chuva reserva. Além disso, acontece que esse rei dos clichês conhece até o nome inútil e insignificante de Usato, e esse perdedor não consegue evitar que seu coração bata forte. Felizmente, antes que essa história siga pelo caminho do BL, os três começam a caminhar direto em direção à estação de trem. No caminho, Usato não pode deixar de mencionar como Kazuki parece muito mais acessível de perto, já que ele só o viu conversando com as garotas de sua classe e nunca com os garotos. Suzune entra e menciona que ele está mais interessado em meninos de qualquer maneira. Por que você é gay? O que faz Usato se perguntar se os rumores sobre eles batendo palmas atrás das portas do escritório do conselho são mesmo verdadeiros. Como uma verdadeira rainha da fofoca, o nerd não pode deixar de perguntar isso em voz alta, e os dois negam instantaneamente, dizendo que seu trabalho de merda não lhes paga o suficiente para o desenvolvimento da trama nos bastidores. Quando Usato fica sem todo o material picante, a conversa se torna tão chata que Suzyun pergunta aos meninos se eles já decidiram o que querem fazer no futuro. Como Usato não pode dizer que quer aplaudi-la em voz alta, esse perdedor covarde diz que ainda não tem ideia, o que também é verdade para os alunos de nível superior. Isso pega nosso MC de surpresa, mas também é reconfortante que ele possa se relacionar com pessoas tão boas em termos de inutilidade, apesar de viver uma vida tão inútil em comparação. De repente, Kazuki e Suzune começam a ouvir alguns sinos estranhos, e embora Yusato não consiga ouvi-los, ele é arrastado para um círculo de invocação que aparece do nada sob seus pés. O idiota de Kazuki acredita que eles estão em um set de filmagem, mas Usato se pergunta se é uma daquelas rotas isekai de merda que ocorrem sem caminhão Kanzade. Suzune também se inclina para ele e se pergunta se ela pode encontrar alguns monstros do outro lado, fazendo-se perguntar se ela tem fetiche por esse tipo de coisa. Algum tempo depois, Usato acorda em outro mundo e descobre que, embora Kazuki ainda tenha um pouco de sanidade, Suzune está estranhamente excitada pela situação diante deles, o que é uma loucura total para um rei. Desculpe, eu quis dizer um rei Cinderela nojento. O idiota de Kazuki pergunta por que eles estão aqui. Então, depois de salvar sua cabeça de ser cortada, o feio rei explica que os convocou para seu mundo como heróis para salvar seu reino. Enquanto Suzune continua fangirl sobre esta situação de fansia e a imagem de boa menina que Usado tem dela começa a desmoronar. O rei explica que eles usaram um feitiço de invocação para trazer sua ajuda aqui para lutar contra o exército de um demônio que travava uma guerra em seu reino. No entanto, Kazuki diz que não dá a mínima para a história triste e prefere voltar para casa. Isso quase ameaça sua vida, mas o rei pede a seus homens que se afastem e até se curva diante de seu traseiro fedorento, implorando por sua ajuda. Ele também promete que, embora seu círculo de convocação seja unilateral, eles eventualmente encontrarão uma maneira de devolvê-los ao seu mundo. Ao ser questionada por Suzune sobre como eles podem saber que são os heróis escolhidos, uma gostosa vestida de freira explica que aqueles que foram escolhidos teriam ouvido um sino tocando, algo que Usato não ouviu. À medida que seu sonho de se tornar o protagonista durão de um mundo de fantasia com um harém de garotas gostosas desmorona novamente, Usato percebe que é apenas um dano colateral. No entanto, ninguém presta atenção nele como de costume e concentra sua atenção na bola mágica diante deles, que supostamente indica a afinidade mágica de uma pessoa. Enquanto a viciada Suzune esfrega a bola, ela brilha em um dourado brilhante, sugerindo que ela tem uma afinidade com a magia relâmpago.
Ao ouvir isso, essa mulher Weeb fantasia em se tornar o próximo Thor, enquanto Kazuki esfrega sal nas feridas de Usato, perguntando se ele está realmente bem em ser arrastado para essa situação como uma sobra. Usato diz que sempre foi completamente inútil, então não importa se ele permanece na Terra ou neste universo alternativo, o que faz Kazuki admirar sua flagrante honestidade. Mais tarde, quando é sua vez de tocar a bola, Kazuki descobre que tem afinidade com a magia da luz, uma afinidade que é bastante rara e funciona bem contra demônios. Finalmente, quando chega a vez de Usato, a bola começa a brilhar em verde, algo que estranhamente faz a freira mijar nas calças. Essa garota arrasta instantaneamente o eu insignificante de Usato para o quarto do rei e explica que ele tem uma habilidade extraordinariamente rara, algo que eles devem esconder instantaneamente antes que alguém apareça. Porém, naquele momento, aquele certo alguém invade a sala, fazendo todos ficarem de queixo caído, e pergunta sobre a invocação de magia. Magia. Enquanto o rei gagueja diante de seu riso definitivo e de sua atitude sexual, Rose pergunta sobre Yusato, apenas para descobrir que ele é um cara muito comum. Quando ela começa a sair depois de perder o interesse, o idiota pergunta ao rei sobre a luz verde em seu cristal, que Rose ouve. Enquanto ela volta para Usato, o rei pede à sua freira para mantê-lo longe dela, após o que ela o sela em uma bola de fluido pegajoso e o faz voar. No entanto, essa supermulher rapidamente o alcança e dá um soco em sua cara feia no chão, quebrando a bola. Quando ela finalmente coloca as mãos nele, é revelado que a luz verde era para magia de cura, uma afinidade basicamente extinta, que a própria Rose usa. Com isso, ela o arrasta de volta para sua toca e explica como ele vai morar com ela de agora em diante, junto com sua gangue de idiotas psicóticos que parecem ter estado dentro de uma cela de prisão pelo menos 10 vezes. Rose explica que esses idiotas não são usuários de magia de cura e que existem apenas outros dois além dela, e é por isso que ela estará perfurando a cabeça dele com conhecimento a partir de agora, colocando-o em um treinamento de sucção de vida a partir do dia seguinte. O dia seguinte chega incrivelmente rápido, e o idiota de Usato percebe que não estava vivendo o sonho de um weeb na noite passada. Só então, Kazuki e Suzune aparecem para conhecê-lo em seus cosplays do Walmart da terceira série, e seu feio colega de quarto diz para ele ir encontrá-los. Como se fossem melhores amigos há mais de 24 horas, todos trocam diálogos constrangedores sobre como estão felizes por estarem vivos juntos, enquanto o resto dos presos de Usato assediam os guardas do castelo. De repente, Suzune percebe que queria ser modelo em sua vida anterior e mostra seu vestido novo, que Usato acha difícil. No entanto, ele está bastante focado na carne macia das coxas dela. Enquanto seus amigos vão embora e Usato vai atrás deles, Rose destrói sua fantasia tripla, chamando-o para sua primeira aula de treinamento. Ela entrega a ele seu diário, no qual ele deveria tagarelar sobre como ela está e como seu treinamento é difícil, e o leva para o campo de treinamento. Lá, ela o ensina como sentir-se humana e lhe mostra uma enciclopédia sobre o mapa do mundo, demônios e alguns animais míticos. Quando seu cérebro começa a apodrecer, ela diz a ele para correr volta após volta, após o que Usato percebe que suas pernas estão ainda mais fracas do que seu jogo de arrancada. Ainda assim, ele continua como um perdedor azedo até praticamente não conseguir mais senti-los. No entanto, Rose se recusa a deixá-lo descansar nem por um segundo e o faz recuperar a saúde com sua magia de cura. Ela também o lembra que um lixo como ele não conseguirá jantar se não completar as voltas, já que Usato sabe que não comerá os pêssegos dela no jantar de qualquer maneira. Ele corre o mais rápido possível, só para poder comer pelo menos pêssegos normais. Mesmo assim, sua bunda franzina acaba virando piada entre os colegas de quarto. Eventualmente, após 6 dias de corrida, Usato finalmente consegue manifestar sua mana de cura. Nos dias seguintes, Rose continua a chutá-lo nas bolas de vez em quando, e Usato aprende a manipular a magia de cura à vontade, enquanto reclama sobre o quanto ela é uma vadia em busca de atenção em seu diário pessoal. Depois que esse perdedor aprende a correr, Rose o testa, obrigando-o a fazer 1000 flexões por dia. Embora ele não se torne Saitama, esse fracote aprende a usar magia de cura e a carregar pesos. Alguns dias depois, Suzune Kazuki e a mais nova garota secundária de Kazuki vêm visitar Usato apenas para encontrar Rose montando nele. Desculpe, eu quis dizer andar em cima dele com uma pedra gigante enquanto ele faz suas habituais 1000 flexões. Quando ele ataca seu ego frágil estalando a língua em sua reclamação, ela adiciona outra pedra no topo. Porém, Usato cura seu corpo ao realizar o feito e consegue resistir até o fim. Enquanto Rose se sente feliz pensando que ele pode finalmente pegá-la crua, Suzyun tem sede de seus braços levantados. No entanto, um idiota, o chefe do exército Siglis, não fica satisfeito em ver o gotejamento recém-adquirido de Usato e explica a Rose como ela está arruinando a vida de um menino. Rose acredita que ele só está com ciúmes porque Usato pode aplaudir mais vadias do que ele agora, e revela que com seu riz ela fará dele seu braço direito. Embora isso também seja uma surpresa para a cara idiota de Usato.
Ela o manda embora para almoçar com os amigos enquanto lida com esse idiota arrogante. Por outro lado, a garota secundária de Kazuki se apresenta como Célia, a filha clichê do rei, e mostra a todos a torta de maçã que ela preparou para eles. No entanto, Suzune não tem planos de comer algo tão doce quando puder comer a nova e melhorada berinjela de Usato. Como uma mulher totalmente culta, ela viola o abdômen definido de Usato e reprime a vontade de lambê-lo todo, apenas para se conter assim que Kazuki começa outro discurso soluçante. Este perdedor pergunta a Yusato se ele está realmente bem com todo o treinamento de Rose, especialmente desde que ele entrou neste mundo de fantasia, e Yusato responde que finalmente encontrou um lugar aqui, então ele está feliz. Ele também menciona que, como ele e Suzune não são os personagens principais, ele tem que estar no topo para salvá-los mais tarde na história, o que finalmente os convence. De repente, um de seus amigos feios da equipe de resgate aparece com seu almoço, o que desencadeia Usato, já que esse cara roubou sua lancheira na noite passada. Enquanto os dois brigam, os outros dois saem para treinar ainda mais. Naquela noite, Usato arranca sua salsicha devido ao comportamento estranho de Susan pela manhã e percebe que seu treinamento realmente está funcionando, já que ele pode bater palmas nos pêssegos dela sempre que quiser. No entanto, Rose dá a ele um choque de realidade na manhã seguinte, levando-o para uma floresta cheia de monstros com a missão de derrotar um grande urso pardo, um monstro mítico insanamente poderoso. O idiota sobrevive à queda usando sua lendária magia de cura para cobrir seu corpo e mesmo mijando nas calças, ele diz a si mesmo que vai gritar com o urso pardo assim que ele aparecer. No entanto, seu Dalulu fica despedaçado quando o referido animal ruge logo atrás dele, e ele é forçado a arrastar seu traseiro fraco, já que correr é a única coisa em que ele é bom. Isso irrita o urso pardo, e ele só quer perguntar a ele, por que você está fugindo? Por que você está correndo? No entanto, enquanto ele está correndo, Usato se lembra de seu aspirante a chefe gorila e percebe que não importa o quão assustador seja essa cabeça musculosa, ele nunca poderá superar Rose. Com essa nova determinação, ele se mantém firme contra o urso, apenas para mais dois ursos pularem logo atrás do papai urso, lembrando ao covarde que fugir é sempre o melhor curso de ação. Eventualmente, a armadura da trama salva o senhor mijando nas calças, enquanto ele pula em uma cachoeira esguichando. Mais tarde, ele confia em um cochilo para resolver seus problemas quando não consegue decidir se volta para casa e é ferrado por Rose ou fica aqui e é atacado pelo urso pardo, decidindo que esse último é muito mais seguro. Ele acorda na manhã seguinte para brincar de James Bond com o urso pardo, mas um coelho fofo o atrapalha. Surpreendentemente, esse cara entende a linguagem de Usato e até mostra a ele sua patinha machucada, que nosso covarde cura, finalmente se mostrando útil. Mais tarde, enquanto Usato tenta continuar sua busca, o coelho chato segue e eventualmente o leva até a toca do urso. Porém, assim que percebe que até o urso tem quem bater palmas, ele arrasta seu traseiro virgem para aliviar a sede. Depois de beber um pouco de água de um riacho sombrio, Usato volta a perseguir o urso e refletir sobre sua falta de vida amorosa. Porém, poucas horas depois, todos os seus planos são destruídos por um grave ataque de diarreia, que sua magia inútil não consegue resolver. No entanto, como seu amigo coelho lhe faz companhia enquanto ele sofre, Usato finalmente encontra uma maneira de combater o veneno em seu estômago. No dia seguinte, o coelho toma medidas para não voltar a cheirar a merda de Usato e o leva a um lago de águas claras e seguras. De repente, porém, o coelho fica inquieto e pula no topo de uma árvore, alertando Usato sobre a chegada de um monstro. Quando o perdedor também chega ao topo, ele encontra uma cobra gigante rastejando pela floresta e se pergunta se Orochimaru está por perto, sabendo que ele nunca viverá para ver a cara feia de Rose novamente se enfrentar esse monstro. Usato recua e passa a monitorar o urso pardo, porém só depois de um dia o fraco fica com saudades de casa e decide fazer isso. Com a adaga afiada e sem nenhum plano à vista, ele segue para a toca do urso, apesar dos avisos do coelho, apenas para descobrir que a cobra já se deleitou com eles. Embora ele sinta seu sangue fervendo por causa do roubo de sua presa, o que o enfurece ainda mais é a visão do filhote de urso choramingando bem ao lado de sua carcaça. Com isso, Usato jura vingar as lágrimas do filhote e assume o papel do próprio Batman da floresta, pronto para caçar a cobra no momento em que a vir. Enquanto isso, Kazuki e Suzune visitam sua pousada e descobrem que ele está na floresta há 5 dias por um motivo que ninguém além do chefe gorila conhece. Kazuki fica especialmente preocupado com a preocupação com seu bem-estar, fazendo Suzune questionar se ele está realmente tão desesperado para dormir com ele. Ele nega, é claro, e faz amizade com o pobre rapaz. Enquanto isso, Usato prepara sua longa e dura vara de madeira e pede ao coelho que o guie até a cobra. Depois de jogar Dora, a aventureira por alguns momentos, ele finalmente fica cara a cara com um monstro nojento, apenas para encontrar o filhote de urso já lá, ferido e prestes a ser atacado. Ver o monstro faz suas pernas balançarem como gelatina, mas ele ainda ataca a fera, tentando salvar o filhote e consegue furar seu olho.
A cobra retalia chicoteando-o nas nozes, mas ele se cura ao receber o golpe. De pé novamente, o Zato usa sua última célula cerebral para atacar o animal de seu ponto cego, apenas para se tornar sua refeição na hora do almoço. Enquanto suas presas empalam seu braço, o Zato percebe que até mesmo um réptil tem um QI mais alto que seu idiota, mas ainda assim, ele consegue se libertar. Ele tenta se curar, mas acha difícil depois de perceber que o veneno do monstro o paralisa lentamente. Mesmo assim, por ser o protagonista, ele fala besteira sobre algum poder de vingança e ataca novamente o monstro, finalizando com um único soco e a ajuda do filhote de urso. Enquanto os dois ainda comemoram a vitória, a cobra desperta como um típico clone de Orochimaru, sem mais forças. Ele apenas fica ali deitado como um perdedor, xingando Rose por colocá-lo nessa situação enquanto sua morte o encara de frente. De repente, o mesmo chefe gorila chega e quebra a cabeça da cobra, salvando sua triste existência. Ela revela a ele que o coelho, cujo nome é Kukuru, foi agente duplo todo esse tempo e foi enviado por ela para ajudá-lo. Leva algum tempo para o Zato se recuperar dessa traição coletiva. Rose o bombardeia ainda mais com o fato de que este monstro foi criado pelo exército do Rei Demônio, algo que nem mesmo um grande urso pardo consegue afastar sozinho. Isso o deixa furioso, questionando por que ela colocou um perdedor como ele para lutar contra algo tão grande e perigoso, ao que ela diz que só queria que ele ganhasse alguma experiência. Essa besteira corporativa não o convence, mas quando ela o deixa levá-la para casa, Yusato a perdoa. Ele também adota o ursinho que gostou de Yusato e o chama de Blurin. Por outro lado, o Rei Demônio convoca Mila, sua subordinada excitada. Desculpe, eu quis dizer garota demônio com chifres e canhões enormes, e pergunta se eles completaram seus preparativos para a guerra. Ela diz que sim e que lançará seu primeiro ataque em breve. Enquanto isso, Rose informa a Usato que a guerra está bem acima de suas cabeças e quando ela acabar, ele se juntará a ela na vanguarda, onde curarão todos os soldados feridos. Ao ouvir isso, Usato não consegue evitar de refletir sobre suas inseguranças como um típico perdedor, mas ela diz que ele ficará bem. De volta ao castelo do Lorde Demônio, o médico do exército Hyreluk intimida a Mila por ser uma maricas e se gaba de ter criado um protótipo novo e melhorado do monstro cobra. A Mila, no entanto, diz a ele para ter cuidado com os sequestradores no campo de batalha que carregam as pessoas e as curam de volta à vida, especialmente seu líder, que ainda a faz molhar a cama à noite. Hyrallax diz que não pode lutar contra si mesma, já que desta vez é a comandante líder, e explica como planeja enviar o Cavaleiro das Trevas, que é basicamente um assassino de goblins nervoso, em seu lugar. No dia seguinte, enquanto o Zato tende a se confundir e enchê-lo com sua fruta favorita, Kukuro aparece e usa sua fofura para manipular o coração fraco de Usato, enquanto perdoa pela traição e acaricia o urso. Seu chefe machão aparece e o faz correr com Blurin nas costas. Ela explica como isso faz parte de seu treinamento de simulação, no qual ele pode imaginar Blurin como um soldado ferido, o que felizmente faz sentido para seu cérebro do tamanho de uma ervilha. No entanto, enquanto ele se concentra em seu colo, seus colegas de quarto de aparência estúpida tentam atrapalhar, tentando interpretar o exército de demônios em sua estreia digna do Oscar. Eles tentam bloqueá-lo com bolas fedorentas e viscosas e troncos longos e grossos, mas o Zato de alguma forma evita todos esses ataques fracos e acaba no topo de uma colina. Lá, ele percebe que está completamente exausto depois de apenas algumas horas de corrida. E como se sua autoaversão não bastasse, Rose aparece como seu pior pesadelo e diz a ele para parar de ser um maricas e se tornar um homem. Ela o cura e diz a ele para dar uma volta pela cidade assim que terminar o campo de treinamento. E Usato se pergunta quando ela vai ficar sem tudo o que tem de irritante. Enquanto ele corre pela cidade com os sapatos nas mãos e Blurin nas costas, todos na cidade o olham como se ele fosse algum alienígena do planeta Terra, o que ele tecnicamente é, mas ainda o deixa estranho. De repente, Blurin sente o cheiro de sua fruta favorita em uma barraca e arrasta Usato até lá, apenas para descobrir que seu traseiro falido não tem dinheiro para comprar nada para ele. O velho lojista fica com pena da vítima corporativa e lhe oferece uma fruta grátis antes que ele saia correndo para completar sua missão. No entanto, um humilde o observa de longe. Ela não é a única simpa usado nesta cidade, pois um cara loiro que parece uma modelo da Victoria's Secret logo pede para ele parar por um segundo. Quando o Zato não o ouve mesmo depois de ele gritar, o cara desmaia por falta de atenção. Mais tarde, quando o Zato cura, ele revela que, apesar de sua aparência enganosa, ele é um médico da equipe de resgate chamado Orga, que era um perdedor demais para completar o treinamento de Rose e fugiu para a cidade para fazer uso de sua existência, de outra forma inútil. O mesmo vale para sua irmã, que é outra maga curadora. Ao ouvir a trágica história de Orga, o Zato decide compartilhar sua triste história também e informá-lo como Rose disse a ele para acompanhá-la no Vanguard durante a guerra, o que ele não tem certeza, se suas habilidades de merda podem suportar. Orga diz a esse perdedor para aguentar e ser grato, porque se seu eu insignificante não estiver lá, muitos feridos podem realmente morrer.
Sua conversa fiada surpreendentemente perfura seu crânio duro, e Usato decide voltar para casa e treinar ainda mais seus músculos. No entanto, pouco antes disso, Orga pede que ele não odeie Rosie, mesmo que ela o trabalhe até os ossos, já que ela não é uma pessoa má, apenas completamente maluca. Mais tarde, ele visita o castelo com Blurin, onde o urso morde Suzune quando ela tenta acariciá-lo, mas apenas para Usato curá-la. Seu riso a pega desprevenida e ela se pergunta se ele visitou o castelo para finalmente aplaudi-la. Apenas para Usato recusar, pois ele volta para casa mais tarde. Ele fala com Rose sobre como ele é fraco demais para machucar alguém ou usar sua lâmina. Mas quando a guerra estourar, promete estar ao seu lado na vanguarda e resgatar o maior número possível de feridos. Rose sorri com sua determinação e diz que isso é exatamente o que ela estava procurando. No dia seguinte, Usato se junta a Suzune em sua expedição à Floresta de Monstros, e ao ser questionado, ele descobre por Rose que estará lá para proteger aqueles cavaleiros inúteis e curar sua aspirante a fãs se ela se machucar. Como era de se esperar, assim que Susan avista seu rosto feio, ela entra em modo simplista e pergunta a Usato se ele trouxe Blurin com ele para conquistá-la. Usato diz que ela não vale nada, e com isso, os heróis e companhia partem em sua aventura. Enquanto isso, Kazuki mostra sua espada longa e dura enquanto pratica seus golpes com Cilia. Vendo que Kazuki não está descansando após completar sua excursão, este simples certificado o repreende por ser muito duro consigo mesmo e o lembra que ele pode escolher se esforçar em algo mais suave. No entanto, esse idiota ainda não entende que ela quer ser aplaudida por ele e continua a treinar. Por outro lado, Suzune come o cérebro de Usato falando sobre como que ele é fofo e como ela morreria para se tornar a humana favorita de Bliren. Usato acredita que uma cadela feia como ela não tem chance e dá um tapa na mão quando tenta tocar em seu animal de estimação favorito. Ainda assim, o Dilulu de Susan a faz acreditar que Usato tem uma torção nas mãos, e é por isso que ele dá um tapa nelas e pergunta se ela pode carregar o urso. No entanto, quando esta fraca tenta a sorte, ela acaba com um caso grave de escoliose. Avançando rapidamente, eles seguem em frente com sua jornada, apenas para serem interrompidos mais uma vez por um bando de atletas feios que aterrorizam crianças para ganhar a vida. E Usato, que está todo maluco agora, não se sente ameaçado por alguns idiotas e até tenta garantir a Suzune que ela ficará bem, apenas para descobrir que ela está muito mais excitada com a estética de bad boy do que ele. No entanto, quando esses aspirantes a bandidos atacam Bliren em vez de suas bochechas quentes, Suzune fica tão ofendida que os transforma em frango frito com sua magia. Percebendo que encontrou seu próprio Pikachu, Usato a incentiva a transar com quantos homens ela quiser, já que ele sempre poderá curá-la mais tarde. Mas assim que ela se livra desses bandidos, uma horda de monstros se lança sobre eles, e por conta disso, Usato e Suzune se separam dos demais. Enquanto esses dois perdedores são lançados no ar, Usato a protege com seu corpo e a protege quando pousam, quase como se ele fosse o protagonista masculino de uma comédia romântica trágica. Eles pousam em uma cachoeira, e como Usato está farto de todos esses arcos de desenvolvimento, ele decide tirar uma soneca. Ele acorda com a cara feia de Suzune enquanto ela tenta bancar o herói que salvou seu traseiro covarde. Irritado com esse ladrão de crédito, Usato se vinga dela mencionando como ela está encharcada por causa do mergulho na água, fazendo-a ficar vermelha. Eventualmente, eles se acalmam, e Usato cura suas feridas enquanto ela cora, pensando que ela é uma rainha da beleza. A fantasia dessa garota pelo romance perfeito eventualmente começa a se tornar realidade, quando Usato sugere que elas fiquem em uma caverna até que os outros as encontrem. E ela vai até um rio para vestir roupas secas, corando ao pensar que ela poderia realmente levar uma surra dele. No entanto, esta virgem idiota só a vê como uma máquina moderna e a usa para fritar peixes e acender uma fogueira. Mais tarde, enquanto Usado flexiona sua carne digna de fanservice, Suzyun começa a sentir coisas e diz que ele ficou ainda mais grosso do que ela lembra. Espere um minuto. O idiota ainda não entende que ela quer que ele bata palmas, e em vez disso, a leva até um guaxinim de aparência feia que a morde e a envenena. Enquanto isso, a bunda dolorida de Kazuki faz birra ao saber que seus amigos desapareceram e ameaça arrastar seu corpo inútil para a floresta para resgatá-los. Rose intervém e o lembra que ele é um fracasso genuíno que não poderia resgatar nada se quisesse. Na verdade, ela afirma que Suzune ficará segura enquanto Usato estiver com ela. De volta à caverna, Usato decide dormir primeiro como uma maricas, enquanto Suzune faz a primeira vigília. No entanto, sua boca tagarela toma conta dela e, no calor do momento, ela pergunta a Usato como ele se sente por ter sido convocado aqui. Usato diz que não quer voltar porque finalmente terá a chance de deixar para trás seu passado horrível como o perdedor número 1 do mundo. E Suzune concorda com ele, dizendo que finalmente se sente livre das algemas das expectativas e pode agir abertamente como uma fangirl sedenta e uma erva daninha fantasiosa. A vulnerabilidade de Suzune faz Usato lembrar como ele costumava pensar nela como uma flor intocável. No entanto, agora que ele descobriu que ela é apenas uma erva daninha selvagem como ele
Eles se aproximaram. A bunda sedenta de Suzune diz que ela gosta muito mais deles estarem tão próximos, fazendo Zato ficar vermelho como um tomate. Na manhã seguinte, eles saem da caverna em busca de ajuda, apenas para Bleren aparecer como seu cavaleiro de armadura brilhante. Depois de beijar o Zato e ignorar Suzune mais uma vez, ele entra em seu antigo covil e lamenta seus pais. Embora o Zato sinta seu coração partido ao pensar, ele pode decidir ficar aqui agora. Blurin conserta seu coração com sua fofura e declara que seu lugar é com ele. Quando a dupla retorna ao castelo, e o Zato acaba sendo tratado como um complemento mais uma vez, o rei Digazer pede desculpas por arrastá-lo pra merda novamente. Apenas para ele mencionar que sua vida tem sido muito pior ultimamente, especialmente com Rose por perto para acrescentar mais merda a ela. No entanto, ele imediatamente muda essa afirmação quando seu chefe gorila lança para ele seu olhar mortal, sua marca registrada, lembrando de que ele voltará para casa, pro inferno dela, depois disso. O rei sorrateiro, por outro lado, o investiga mais e pergunta se ele gosta de Rose, e o Zato, sabendo que morrerá se disser outra coisa, diz que ele é o simp número 1 dela. A mulher arrogante sorri como se dissesse ao Zato que uma recompensa o espera em casa. Após esta exaustiva batalha de inteligência, o Zato finalmente dá um suspiro de alívio ao deixar o castelo fedorento do rei, apenas para fazer caretas com Kazuki mais tarde. Esse covarde está como sempre acompanhado pela sanguessuga Célia, que não parava de bajulá-lo pela vida. Depois de refletir sobre o quão triste ele estava com a partida deles e o quanto ele queria resgatá-los para o show, Kazuki diz a Yusato o quanto seu mestre enganador Shihouki confia nele o bem-estar de todos. Como a única coisa que ela realmente confia a ele é cada vez mais sofrimento, Yusato admira seu idiota por ser inocente demais para acreditar nela e deseja nunca ser contaminado como a nojenta Suzune. Embora esse insulto no jardim de infância irrite um pouco Suzune, a tia sádica de Célia pensa com ciúme ao perceber o quão próximo seu autoproclamado futuro marido é desse par de perdedores. Mais tarde, ela implora a Kazuki que pare de chamá-la tão rigidamente e escolha palavras mais caras para se dirigir a ela, o que ele imediatamente atende porque não quer perder seu emprego bem, remunerado para o nepotismo. Por outro lado, o fraco que se autodenomina rei informa ao sempre constipado Siglis que os monstros estão desaparecendo das florestas por algum motivo, o que significa que o exército demoníaco está se aproximando de seu reino e que eles estão ferrados. Ele ordena que ele prepare mentalmente todos os batalhões para a guerra iminente e então se volta para seu exército de um homem só, Rose. Esse idiota de negócios de repente se torna pessoal para ela e pergunta se ela gostaria de seu antigo posto de líder de batalhão de volta. Uma proposta que atinge um nervo bastante sensível. Ao se lembrar de quanto perdeu e de quantas vítimas causou por causa de sua frágil arrogância, Rose recusa bruscamente, fazendo-o criticar porque ela ainda não se perdoou. Ela diz que se o fizesse, não haveria enredo nesta história. Além do fato de que ela simplesmente não quer mais tirar vidas, prefere salvá-las. Ela explica como foi por isso que criou seu clube de aspirantes à merda e esculpiu médicos, para que um deles pudesse um dia ficar lado a lado com ela sem morrer, que é seu maior sonho. Enquanto isso, quando o Zato retorna ao seu buraco de merda, ele encontra uma carta de Rose e um mapa muito feio que ela desenhou para ele antes de sair para conter o avanço do inimigo em direção a eles. No local da batalha, o demônio com enormes bazungas ordena ao seu exército como construir uma ponte para atravessar para a floresta. Isso não combina com a aspirante a caçadora de goblins, que pensa que está muito animada com a lança do Lorde Demônio. Porém, a Meller lembra que ela não é comparada a ela em termos de melões, o que ofende o Cavaleiro das Trevas e a obriga a ir embora. Assim que ela saçói, porém, o médico canalha aparece para arruinar sua paz e a deixa nervosa com seus comentários sarcásticos. No entanto, suas brincadeiras são rudemente interrompidas pelos ataques do Hulk para interceptar seu avanço, que mostra quem manda jogando um maldito tronco de árvore na ponte, quebrando-a. A Mila entra em pânico, mas assim que avista Rose, seu sangue ferve e ela se envolve em uma disputa de olhares antes de Rose fugir, deixando a deusa do fanservice frustrada. No dia seguinte, o Zato volta para a cidade com um mapa que Rose desenhou para ele e chega a um pequeno lugar com uma linda garota dentro. No entanto, quando ele pensa que ela pode ser a mais nova adição ao seu clube Simp, ela se apresenta como Yuru, irmã de Orga, que também é uma das curandeiras do exército. O Zato, que não tem mais interesse em aplaudir a irmã do amigo, pergunta a ela sobre Orga e depois o encontra tratando o paciente com o máximo cuidado. Isso o inspira completamente, mas ele é pego perseguindo-os quando o paciente se pergunta quem é esse esquisito espião. Mais tarde, o Zato lhe entrega a carta de Rose após ler a qual o rosto de Borga fica pálido. Enquanto isso, Yoruru revela à sua mais nova amiga que a razão pela qual ela não está mais no exército de Rose é que ela é uma Brocken genuína que não quer parar de sugar seu irmão fraco. No momento em que o Zato se pergunta o que é isso no doce lar do Alabama, um homem corre para a clínica e informa a Orga que houve um acidente próximo, onde eles precisam dele imediatamente.
Usato se junta à primeira missão de resgate de sua vida e consegue salvar um paciente crítico com sua magia, conquistando o respeito de Orga. Depois que ele sai, no entanto, Orga diz a Yuru que eles foram convocados para a guerra por Rose e devem compensar a falta de experiência de campo de batalha de Usato com os deles. Por outro lado, depois de comprar as maçãs favoritas de Bleren, Usato está voltando para casa quando seu imã de garotas começa a funcionar e atrai um fofo e humilde para ele. Essa garota, no entanto, lhe dá pesadelo sobre as mortes de Kazuki Suzune nas mãos do aspirante a Darth Vader e o deixa praticamente aleijado. No entanto, quando ele finalmente acorda, ele descobre que a parte sorrateira já passou. Ele corre atrás dela e pergunta freneticamente a um guarda próximo se ele viu uma garota raposa, fazendo o pobre rapaz se perguntar que tipo de problemas esse esquisito tem. No entanto, o pior é que Rose o ouve e o puxa pelo crânio, com raiva porque ele está enlouquecendo com qualquer coisa além de She-Hulk e gorilas enquanto ela está nisso. Ela também explica a ele que o exército de demônios está se aproximando de seu reino e que a guerra está sobre eles, e é por isso que ele precisa se concentrar mais em se divertir do que em ter sede de gostosas. Mais tarde, depois de se acalmar, Rose revela a ele que, embora não conheça aquela raposa em particular, algumas raças de raposas têm a capacidade de ter premonições. No entanto, geralmente estão bem protegidos pelo seu próprio território e raramente acabam numa área de maioria humana. Usato, que ainda não contou a ela sobre a visão que teve, se pergunta o que significaria para ele se fosse um vislumbre do futuro. Naquela noite, Rose traz o relatório do incidente ao Rei Inútil e diz a ele que o exército demoníaco está certo sobre eles. Ao saber disso, seu traseiro franzino rapidamente convoca todos os oficiais do exército e os heróis para implorar por sua ajuda. Enquanto Kazuki e Suzune caminham para o local de encontro, a garota do lado de Kazuki aparece mais uma vez, ainda sedenta por sua atenção, apenas para esse idiota ignorá-la completamente depois de enganá-la chamando-a pelo apelido antes. Decepcionada por sempre se apaixonar por playboys idiotas, ela vai embora enquanto os outros dois chegam ao quarto do rei. Embora tenha ignorado o afeto da princesa, Kazuki visita Usato naquela noite e admite que, embora soubesse que um dia seria atacado pelos demônios, o fato de já estar no horizonte o está fazendo molhar as calças. Por saber o quanto é maricas, Kazuki confessa estar morrendo de medo dos monstros que enfrentou durante suas excursões, assim como está agora. No entanto, como Usato é um homem de fetiches estranhos, ele diz a Kazuki que é o cara mais legal que conheceu, porque sentir-se assustado e pressionado pelas expectativas de todos é exatamente o que um personagem secundário típico como ele deveria sentir. Quando ele pergunta sobre o plano de Usato, o Rei da Ilusão revela que irá para a guerra de qualquer maneira, porque ele é um Sigma e não tem medo de dar sua vida pelas pessoas de quem cuida. Ouvir isso reacende a moralidade enterrada de Kazuki, e ele recorre ao autoabuso para voltar a si. Depois disso, a bunda fraca de Kazuki de repente aumenta, e ele jura se tornar o protetor de Usato no campo de batalha, algo que o faz corar. Enquanto os dois continuam a compartilhar diálogos de terceira categoria sobre seu feliz para sempre e a paz mundial, Kazuki fica com o pau bloqueado pelo eu culto de Suzune e foge de cena enquanto Usato fica para trás para responder suas perguntas óbvias. No entanto, antes que ela embarque em algum movimento estranho de BL novamente, ele a faz acreditar que ela está aqui também porque ela está preocupada com o rosto miserável de Kazuki, tanto quanto ele. A tática funciona em seu cérebro do tamanho de uma ervilha, e ela admite que é esse o caso. No entanto, quando ela tenta receber o mesmo tratamento de princesa de Usato, ele diz que ela é uma pessoa musculosa de coração e não precisa que ele banque o namorado super protetor para ela. Antes de continuarmos, aqui está uma mensagem do nosso feio mod Discord do Porão. Olá pessoal, é o Jovan. E você sabe que horas são? Hora da discórdia. No dia seguinte, o Rei Wimp convoca seu exército de personagens de fundo e grita para eles sobre como eles podem ser atacados pelo exército de demônios em alguns dias. No entanto, eles não deveriam temer porque, desta vez, eles têm dois filhos nervosos em um cosplay que podem salvar seu traseiro adulto. Além disso, desta vez também contam com uma equipe de médicos para ressuscitá-los em caso de ferimentos graves, por isso não devem temer arriscar a vida pelo desenvolvimento do caráter. Mais tarde, Kazuki finalmente presta atenção em Celia e visita seu quarto para lhe dar alguns. Ela está totalmente feliz por finalmente derrotar a Ultimate Friendzone e promete deixá-lo provar quando ele retornar da guerra ileso e vivo. Enquanto isso, Yoruru briga com Bleeding porque acredita no amor difícil, enquanto Orga revela a Usato que está nervosa com a guerra que se aproxima. De repente, um dos amigos de Usato diz que ele está sendo chamado ao quarto de Rose, fazendo-se perguntar se finalmente chegou a hora de eles darem o próximo passo. No entanto, todos os seus fetiches por gorilas vão por água abaixo quando descobre que seu chefe idiota só quer lhe dar uma palestra estimulante. Ela explica ao idiota que ele não irá para o campo de batalha até que a luta dure algumas horas, porque as baixas serão mínimas no início e eles preferem não desperdiçar energia.
Em segundo lugar, ela diz para ele não perder tempo salvando soldados que não estão muito feridos porque nesse caso ele só vai atrapalhar. Uma vez que esse conceito é incutido em seu cérebro, ela lhe entrega o cosplay mais barato que conseguiu encontrar na Goodwill e o chama de uniforme, um gesto que o faz acreditar que finalmente se parecerá com o protagonista de Shounen. Assim que ele o veste, seu riso multiplica 100 vezes, e até mesmo Rose não consegue se conter dele. Agarrando-o pelo colarinho e segurando seu rosto, ela diz que é melhor ele não morrer no campo de batalha depois de agir como um atleta durante todo esse tempo, e o Zato promete a ela que não vai morrer. No dia seguinte, enquanto as tropas humanas embarcam em uma jornada para chegar ao ponto de encontro, o Zato pergunta a Rose que tipo de criaturas são os demônios. Ela diz que eles são perfeitamente capazes de causar sérios problemas aos humanos. Na verdade, apenas os seus generais, mas também os soldados de infantaria. No entanto, o idiota diz que não está nem um pouco assustado, já que tem tolerado a própria Godzilla nos últimos meses, ganhando ao mesmo tempo seu bombástico olhar lateral. No entanto, a ousadia de Usato a lembra de seus antigos companheiros, e ela se lembra de 5 anos atrás. Na época em que Rose ainda era comandante de batalhão, e Sigler era muito menos snob do que é agora, o rei de merda, que estava tão inútil como sempre, convocou-os um dia e explicou como demônios tinham sido avistados perto da floresta ultimamente, que eles teriam que investigar enquanto ele ainda estaria aquecendo o banco em seu luxuoso castelo. Após a reunião, Siglis a importunou sobre o que ela pensava serem os motivos dos demônios, já que ela é quase um deles, pelo menos em espírito. Mas ela disse a ele para tocar um pouco de grama e preparar seu exército. Assim que ela se afastou, outro idiota começou a importuná-la, apenas para levar um soco na cabeça e reclamar mais tarde. Este era todo seu subordinado, que parecia a versão feminina de Usato. Depois de se recuperar do primeiro soco, ela perguntou o que eles fariam a respeito da invasão demoníaca, apenas para levar um soco na cabeça mais uma vez por interpretar James Bond e espionar reuniões privadas. Desta vez, ela retruca e ameaça ligar para o serviço de proteção à criança, apenas para Rose lembrá-la de que acabou de fumar também. Eles voltaram para a mesma velha pousada depois disso, onde o resto da equipe de Rose os esperava. Graças à importunação de todos, o demônio dentro do Godzilla humano começou a vazar, e Rose declarou que os treinaria hoje, fazendo todos eles mijarem nas calças. Eles intimidaram todos por perpetuarem isso, mas ela apenas sorriu presunçosamente e disse que já era hora de eles pararem de relaxar, apenas para que sua cabeça fosse martirizada mais uma vez. No dia seguinte, o Rei Perdedor ligou para ela mais uma vez para limpar a merda e pediu que ela investigasse os ataques consecutivos dos demônios aos monstros da floresta. Por isso, ela preparou sua equipe para partir. No entanto, quando todos tentaram investir seus 2 centavos e motivar a todos, ela se deparou com tomates podres e utensílios. No entanto, ela finalmente pediu ajuda a Rose, que distraiu a todos ao mencionar que se juntaria a eles também, fazendo com que seus ânimos se elevassem instantaneamente. Alguns ficaram felizes por terem uma metralhadora prática ao lado deles, enquanto outros ficaram felizes por terem uma enfermaria ambulante para tratar seus ferimentos. No entanto, eles estavam felizes por não terem que se preocupar em morrer, já que ela estaria lá para salvá-los. Na excursão, todos explicaram, após a primeira exploração infrutífera, que ela estava sentindo um cheiro suspeito vindo do ocidente, e é por isso que deveriam ir para lá amanhã, e surpreendentemente, todos concordaram respeitosamente. Naquela noite, ela se ofereceu para dar a primeira vigília depois que todos os reis e rainhas da preguiça fugiram com suas bundas fracas. Mas Rose disse-lhe para dormir e assumiu o trabalho. No entanto, o TDAH de Al não conseguia deixá-la dormir, então ela sentou-se e perguntou a Rose por que ela escolheu um fracote inútil como ela para o posto de vice-comandante. Rose se perguntou se ela era estúpida o suficiente para culpá-la como fazer melhor seu trabalho, fazendo-a entrar em pânico, mas mais tarde ela explicou que era por causa de sua arrogância, de certa forma, e como ela não suportava ninguém que tentasse calá-la. Todos concordaram que ela nunca gostou de receber ordens de seus superiores de merda, até que conheceu seu cavaleiro de armadura brilhante, literalmente na forma de Rose, e desenvolveu uma queda pelo masoquismo. Embora o treinamento a tenha quebrado completamente, ela não queria ficar para trás e se esforçar para provar seu valor apenas para que pudesse fazer algo sobre ela. Na verdade, ela ficou super feliz em ver como Rose nunca desistia, apesar de seus acessos de raiva irritantes e colapsos infantis de vez em quando, ao contrário de todos os seus ex-namorados. Boa noite, garota. Vejo você amanhã. Todos continuaram assim porque ninguém mais, exceto ela, a aceitou em sua forma mais crua possível. Ela não queria que ninguém mais permanecesse seu comandante além dela. No entanto, isso irritou Rose por um motivo, e ela sacudiu a testa, lembrando-a de que nunca daria um título tão importante a algum covarde que ela afirmava ser. Depois de restaurar sua autoestima inexistente, Rose a deixou à mercê de seus idiotas companheiros de equipe e todos concordaram em aceitar o cargo.
No dia seguinte, enquanto perseguiam o exército demoníaco, descobriram que os seres estavam capturando os monstros da floresta por algum motivo estranho. O líder do demônio percebeu a presença deles, e Rose saiu das sombras primeiro e perguntou ao demônio por que ele e sua tripulação estavam em território humano. O cara com seu senso de moda mais estranho disse a ela que não contaria nada a ela, e os dois se envolveram em flexionar os músculos um para o outro por um tempo antes de Rose colocar tudo no comando de todos e quebrar os pulsos para se preparar para uma batalha difícil. Quando a luta começou, os dois deram um ao outro aquela corrida de Naruto, e o demônio convocou sua estranha magia do vento para bloquear os ataques de Rose, apenas para ela dar um soco nele. Enquanto ele tagarelava sobre como isso poderia acontecer, o touro Rose fechou sua armadilha com um chute assassino, antes de empurrá-lo para a beira da floresta e afundar sua cabeça de merda com um tronco de árvore, apenas para uma armadura de conspiração salvá-lo. Mais tarde, quando ele atacou Rose com sua magia do vento, ela assumiu os ferimentos e simultaneamente os curou para finalmente chutar a bunda dele. Irritado, ele recorreu à convocação de uma espada legal que comprou na loja do dólar e lançou magia amaldiçoada sobre ela para conter a cura dela. Rose facilmente se esquivou do ataque amaldiçoado e respondeu com alguns ataques incríveis de sua autoria. Enquanto isso, todos e os demais limparam o chão da floresta com seus asseclas, forçando-o a admitir suas habilidades e elogiar a força de Rose como se ela estivesse sempre pescando elogios dele. Quando seus ouvidos começaram a doer de toda a sua tagarelice, o demônio continuou seu discurso clichê sobre como ele precisava acabar com ela e seus companheiros, já que ela iria atrapalhar sua missão final, que era sempre clichê ressurreição de seu rei e domínio mundial. No entanto, seu discurso nada original deixou Rose irritada, não porque suas palavras tivessem peso, mas porque sua espada de repente se transformou em um sabre de luz, quase como se ativasse uma reação em cadeia. Cada um dos tripulantes do demônio se sacrificou recebendo ataques fatais dos oponentes e usando essa chance para desanimá-los. Como todos os subordinados de Rose estavam à beira da morte, ela perdeu a compostura e atacou o demônio, apenas para ele machucar seu olho. Acima de tudo foi quando Rose descobriu que sua espada mágica não era apenas para exibição, mas poderia anular toda a magia, incluindo sua cura. Enquanto o demônio continuava a aterrorizar a traumatizada Rose, todos atrapalharam seu ataque e morreram em seu lugar. Este se tornou o último prego no caixão. E diante de todos os seus miseráveis companheiros, Rose ficou completamente louca, agarrando sua espada tão legal com as próprias mãos. Ela deu um soco no rosto dele antes de jogá-lo no chão e jogá-lo no ar antes de finalmente usá-lo como alvo de dardos para empalar sua espada. No entanto, pouco antes de seu psicopata acabar com ele de vez, os deuses da trama intervieram na forma de Amila, que a lembrou de quanto ela queria que seu chefe vivesse. Rose não conseguia mover seu corpo enquanto o arrastava antes de ouvir a voz de Al e rastejar até sua forma ensanguentada e quase morta e tentar curá-la em vão. As palavras finais de todas pediram que ela continuasse sendo a pessoa que ela tanto admirava antes de finalmente morrer, deixando Rose sozinha para chorar. Depois que ela se arrastou para casa, ela pediu demissão de seu posto e passou todos os seus dias trancada na pousada agora vazia, tendo visões de seus camaradas, até que Siglis lhe fez uma visita em um dia inesperado para se certificar de que ela não os havia seguido até seus túmulos. Rose apenas riu levemente até que Siglis perguntou por que ela ainda não havia curado o olho, mesmo quando a maldição havia passado, ao que ela não respondeu. Mais tarde, ela admitiu para si mesma que não iria curá-lo, pois era uma prova de sua arrogância e de como isso levou todos os seus entes queridos à morte. No entanto, quando todas as suas memórias começaram a inundar sua mente uma noite, e ela se lembrou das últimas palavras de todas, Rose decidiu que ainda poderia fazer algo e partiu para dar início à equipe de resgate. De volta ao presente, ela diz a Yusato que está feliz por tê-lo encontrado, fazendo-o estremecer no início, apenas para fazê-lo sorrir amplamente, quando ela diz que ele é extremamente precioso para ela e que eles são dois iguais que podem mudar o mundo. Enquanto isso, a rainha dos cânones da trama e seu amigo cientista maluco finalmente terminam a ponte quando o aspirante a Darth Vader aparece em toda sua glória gótica, alegando que aniquilará o exército humano em um instante porque ela é muito forte. A Mila avisa sobre a equipe de resgate, mas a vadia arrogante acredita que ficará bem desde que a entretenham o suficiente. Yusato luta para adormecer na madrugada do dia de guerra e decide se distrair com o aprontamento com Mihal. No entanto, assim que ele faz isso, Suzyun, que não consegue passar um dia sem irritá-lo, aparece para mostrar sua própria roupa e pescar seus elogios. Quando ela não consegue nada, ela flexiona o quão flexível é sua armadura, fazendo o Zato desconfiar de suas intenções. No entanto, como ela é a melhor no relacionamento deles, ela rapidamente o envergonha ao dizer que quer ver seu lado fofo e o empurra contra a parede, apenas para Kazuki bloqueá-la.
Ele a arrasta para se encontrar com Siglis, enquanto Usato o amaldiçoa mentalmente por desperdiçar sua chance de bater palmas em alguns pêssegos. Enquanto isso, Siglis instrui os dois heróis a atacar o inimigo na vanguarda e trazer a cabeça de seu líder ao Rei Inútil para que todos possam obter um aumento de salário. Mais tarde, Kazuki age com calma ao tentar dizer a Suzune para não ficar tão nervosa, apenas para descobrir que ela está bastante animada com a guerra porque Usato a aceitou como ela realmente é para que ela possa dar tudo de si. Kazuki pesca o chá inteiro, mas Suzune diz a ele para sair vivo se quiser saber mais sobre o romance deles. Nesse momento, quando o inimigo se aproxima das tropas de frente, os magos pousam e atacam-nas, apenas para perceber que fizeram palhaçadas, já que os demônios que chegavam eram apenas clones falsos. Eles então atacam os humanos da outra direção, e as tropas de alguma forma conseguem interceptá-los. Enquanto isso, Rose instrui sua equipe sobre onde estão suas estações, e é assim que os personagens secundários começam a trazer os feridos, e Usato descobre que está realmente assustado. Só então seu paciente menciona uma cobra gigante, e Usato se pergunta se ele está falando sobre ela, sabe de uma coisa. No entanto, acontece que há uma cobra enorme no campo de batalha, semelhante àquela que Usato lutou na floresta. Enquanto isso, o aspirante a matador de goblins aproveita o massacre com pipocas imaginárias quando um soldado de infantaria a apunhala pelas costas, pensando que finalmente conseguirá aquela promoção pela qual está trabalhando duro, apenas para ser esfaqueado no estômago, sem que o cavaleiro sequer mova um dedo. Ele mal sobrevive e tenta rastejar de volta para informar seus companheiros sobre esta anomalia, mas o cavaleiro decide o contrário. No entanto, Usato aparece de repente do nada e salva o jovem, apenas para ele agarrar e ligar estranhamente o Darth Vader. À medida que as baixas aumentam consideravelmente, Rose e Usato vão para o campo, onde ela lhe dá alguns conselhos secretos quando ele tem um ataque de ansiedade, pensando na visão que a Fox Girl fez ter. Enquanto os heróis e Usato desempenham seus respectivos papéis, um grupo de soldados idiotas tenta atacar o Cavaleiro Negro, apenas para ela brotar tentáculos para derrubá-los de uma vez. Irritado ao ver todos esses personagens secundários morrendo por nada, Kazuki usa um raio laser para derrubá-la, apenas para perder o ataque graças às travessuras irritantes de Susan. Palhaçadas. No entanto, acontece que ela não é tão burra quanto sua cara feia faz parecer, já que ela desbloqueou o código do poder do Cavaleiro, que é o Reflexo. À medida que o braço de Kazuki sangra, isso confirma suas suspeitas, mas o Cavaleiro decide jogar um jogo de sadismo com eles. Que eles a conhecem, em segredo, Suzyun usa 100% de suas células cerebrais para sugerir que eles danifiquem o Cavaleiro em vários lugares para ver se há um ponto cego, e descobre que os ataques por trás são refletidos de volta para eles. Então, para testar sua nova hipótese, ela faz Kazuki usar seus poderes inúteis para cegar o Cavaleiro enquanto ela a apunhala pelas costas. Quando o ataque não é refletido e, ainda por cima, fere gravemente o Cavaleiro, Kazuki usa sua espada feia para esfaqueá-la e encerrar toda sua carreira, apenas para ela revelar que está mexendo com eles. Só então ela dá um soco com seus tentáculos nas entranhas de Kazuki e reflete a facada em Suzune, encerrando a curta carreira de heróis de ambos. À medida que suas vidas são lentamente sugadas, Usato corre o máximo que pode para tentar encontrá-los do outro lado do campo de batalha. À medida que Susan perde lentamente a vida, sua trágica história finalmente se revela. Ela se lembra de seus dias como presidente do conselho estudantil, de quem todos colocaram em um pedestal e de quem esperavam grandes coisas. Ela obviamente não estava feliz com isso, sendo um pouco ingrata. Ainda assim, foi necessário para o desenvolvimento de sua personagem, pois ela foi convocada a este mundo e não queria nada mais do que um esquema de reformulação de marca barato. Por outro lado, Usato não pensou em mudar, apesar de ter sido um perdedor de classe mundial em sua vida passada. E isso de alguma forma inspirou, especialmente porque ele aceitava abertamente, junto com seus fetiches estranhos, tendências Fujiyoshi e natureza pegajosa. De volta ao presente, enquanto os dois heróis perdem a vida, os demônios abrem um pouco de champanhe, enquanto os humanos perdem toda a esperança que lhes resta. Além disso, o aspirante a Darth Vader decide selar o acordo empalando Suzyun com uma vara para sempre, apenas para ser lançado girando como uma Beyblade de merda por usado, que faz uma entrada dramática. Ele então usa suas mãos mágicas para salvar seus dois amigos inúteis, enquanto o Bagre faz birra ao revelar seu rosto questionável. Acontece que o nervoso Lorde das Trevas sempre foi uma garota gostosa que não ficava parada sem vingar seu capacete quebrado. Ela ataca o Zato, mas nosso garoto sabe que não deve se envolver com cadelas traumatizadas e escolhe fugir como o melhor curso de ação. No entanto, o tiro sai pela culatra e o pirralho nervoso o alcança. Recusando-se a deixá-lo ir, Suzune tenta ser útil pela primeira vez e conta a ele sobre as habilidades do cavaleiro, mencionando como o soco de Usato é a única coisa que a machucou até agora. Com isso, ele decide que vai colocar algum sentido em seu mísero cérebro e corre a toda velocidade,
evitando todos os seus tentáculos e perfurando suas defesas com magia de cura. Para sua surpresa, nenhum de seus ataques foi refletido, e quando ele a mordeu novamente, dói e sua armadura desmorona mais uma vez. Kazuki e Suzumi, que não conseguem acreditar que um terceiro veículo está batendo no chefe final, percebem que o Zato está usando magia de cura para curar constantemente seu oponente enquanto ele a atinge. Mas paradoxalmente, os socos dele a estão prejudicando, fazendo-se perguntar se a afinidade mágica dele está cancelando a dela. Enquanto isso, depois de levar uma surra repetida, a garota nervosa grita a plenos pulmões, ficando totalmente Super Saiyan. No entanto, o Zato ainda bate nela com sua magia de cura, quebrando sua armadura e deixando-a indefesa e aberta para fanservice. Legal. Com sua derrota, Yusato ajuda os outros até que Suzune ativa seu modo Fangirl e pergunta a Yusato o que é seu soco de cura. Ele cora, sabendo que sua bunda masoquista desenvolveu mais uma torção. No entanto, ele explica seriamente que, por estar relutante em desanimar alguém, seu mestre o ensinou a usar seus punhos com magia de cura para que ele pudesse curar seus oponentes, e ao mesmo tempo, danificá-los e aumentar suas chances de sobrevivência. Suzune zomba dele por ter sido muito influenciado por Rose, mas agradece por salvar ela e Kazuki antes de sair para derrotar os outros monstros. Justamente quando o Zato pensa que finalmente conseguiu uma folga, o She-Hulk cai no campo de batalha e o interroga sobre o que ele fez. Ele quase mijou nas calças por ter feito tudo. Ainda assim, Rose o elogia por mudar o rumo de toda a guerra em poucos minutos e explica que eles voltariam ao campo médico agora que as baixas diminuíram e o inimigo ficou sem bagres. De volta à base inimiga, a rainha dos enormes melões sente-se frustrada com a derrota iminente e decide cancelar as tropas. Enquanto isso, os heróis finalmente fazem algo útil e fritam o monstro cobra como uma torrada queimada. Por outro lado, enquanto Zato e Rose lidam com o último de seus pacientes, Rose, geralmente arrogante, explica ao Zato como os heróis teriam morrido definitivamente se ele não tivesse chegado a tempo. Na verdade, ela o elogia por vencer uma guerra para eles. Eles tinham quase certeza de perder, o que o faz chorar como um bebê. Rose diz que nunca soube que ele ainda era um amor perfeito. Mas o Zato diz que estava morrendo de medo no campo de batalha porque os monstros eram todos muito assustadores e ele não queria machucar ninguém. Ele agradece sinceramente por estar lá para ajudá-lo e por treiná-lo, antes que ele desmaie de exaustão e caia nas almofadas macias de Rose. Poucos dias depois da guerra, o Zato se deita com Bleren e conta tudo o que aconteceu e como se sentiu envergonhado quando o rei o aplaudiu na frente de todo o reino. Ele também lembra que nunca ganhou um prêmio em sua vida passada, e esta é a primeira vez. Nesse momento, um de seus amigos feios da pousada aparece e diz que foi convidado para o castelo novamente, fazendo-se perguntar por que aqueles palhaços ficaram tão obcecados por ele de repente. Ele sai imediatamente, apenas para ser cercado por suas fãs obstinadas quando atravessa a cidade, e mal consegue chegar ao castelo. Quando ele chega lá, no entanto, alguns cavaleiros também começam a ter sede dele, e ele percebe que alguns bons socos podem realmente aumentar a imagem pública de alguém. Mais tarde, o rei inútil e aquecido do banco mais uma vez pede a um jovem de 18 anos para resolver os problemas dos adultos e pede-lhe para falar com a gostosa que eles capturaram no campo de batalha, já que ela afirmou que não revelaria os planos de seu Lorde Demônio se o Zato não concordasse em bater palmas em suas bochechas. A terceira roda Suzune o acompanha até a masmorra, afirmando que ela o salvará se o Cavaleiro das Trevas atacar, fazendo lembrá-la de como ela fumou a bunda na última vez que enfrentou aquele gostoso. Conforme a discussão continua, Yusato percebe que mesmo pensando que a estava curando com seus socos, já que a magia dela estava anulando a dele, ela deve ter recebido golpes diretos de seus punhos nus e deve estar sofrendo agora. Com isso, ele corre em sua direção e pergunta sobre isso. Mas a garota diz que está bem, apesar dos ferimentos, fazendo-o pensar que ela é uma masoquista radical cansada dessa merda de garota durona. O Zato entra em sua cela e pega sua mão para iniciar a cura. O calor disso a faz sentir coisas, mas quando ela tenta se afastar, Susato diz para ela calar a boca e agir como uma boa menina. Oh meu Deus! E depois de quebrar sua armadura, ela chora por ser a primeira vez que sente tanto calor. No dia seguinte, seu chefe gorila, que é uma rainha sádica, leva seu treinamento para a próxima rodada e diz para ele lutar com ela e tentar se esquivar de seus socos. No entanto, como ele ainda é um novato, ele leva um chute na bunda. Mais tarde, ele visita a garota nervosa para reclamar sobre isso, mas ela diz para ele ir embora, já que ele a está envergonhando. Com o coração partido, ele visita o treinamento de Kazuki e o compara ao inferno que Rose a fez passar, apenas para perceber pelo rosto feio e corado de Celia que os dois estão brincando e que um perdedor como Kazuki venceu na vida. Enquanto isso, enquanto aspirante a Darth Vader fantasia com o Zato, seus piores pesadelos se tornam realidade na forma de ninguém menos que Rose. Ela diz que não está tão interessada em crianças mimadas como ela, mas devido ao pedido do rei, ela apresentou duas opções para ela.
Que ela fica na prisão para sempre e apodrece, e 2, ela concorda em ficar sob sua proteção e se tornar um demônio vertical. Quando ela pergunta se ela perdeu a cabeça, Rose bate em sua cabeça e a lembra que ela está à sua mercê por enquanto. Algum tempo depois, enquanto Zato treina Blurring para perder gordura corporal, Rose aparece com um par de pão quente, fazendo Zato se perguntar a quem pertencem. Ele fica totalmente surpreso ao ver que é o demônio Had e chega a perder a sanidade quando Rose menciona que irá treiná-la ou, melhor, torturá-la por enquanto. Ele presta homenagem à garota, sabendo muito bem o que a espera. Naquela noite, Rose diz que ele se tornará o entregador inútil do rei a partir de agora cartas oficiais para os reinos vizinhos junto com os outros heróis, o que Rose espera ansiosamente. Então ele não recusa. No dia seguinte, quando ele vai para a cidade para fazer compras, ele encontra a garota lobo ali, e como ele não pode deixá-la escapar dessa vez, o Zato a tira do chão, se perguntando por que ela lhe mostrou a visão que ela fez, apenas para ela pedir a ele para salvar sua mãe. A devoradora de atenção de classe mundial, Suzune, aparece em cena do nada, admirando a garota loba e implorando para que ela deixe tocar suas orelhas. Na verdade, ela até questiona seu relacionamento com o Zato, apenas para ele finalmente dizer a ela para calar a boca. Depois que ele coloca a raposa no chão, ela se apresenta como a Mako e solicita uma audiência privada com ele. Enquanto isso, a garota demônio passa pela primeira parte do treinamento e se esforça para completar suas voltas, apenas para os caras insultarem por ser um demônio fraco. Embora ela ataque o insulto, eles se provam verdadeiros quando ela tropeça e cai e decide encerrar seu arco de redenção aqui mesmo, apenas para ser golpeada por Rose e chutada de volta para os trilhos. Por outro lado, enquanto Suzune continua com sede dos ouvidos de Omako como uma esquisita, e Zato pergunta a ela o motivo pelo qual ela lhe mostrou aquelas visões. Ela diz que foi necessário. Caso contrário, os heróis teriam morrido, e o reino teria desmoronado de qualquer maneira. Ela admite que é uma usuária genuína de visões proféticas e deixou seu território para encontrar o Zato, já que não havia outra maneira de salvar sua mãe que não abrir os olhos há anos. Ela explica que não perguntou a Orga ou Yuru porque eles são fracos, que não durariam um minuto em uma briga, e Rose porque ela se parece com o próprio demônio. Embora Suzyun acredite que seu pedido seja um pouco difícil de atender, o Zado usa 100% de seu cérebro para propor que ele possa viajar ao território dela durante sua viagem de negócios para entregar cartas oficiais. No entanto, antes de sair em busca da ajuda de Rose, ele pede a Mako, muito esperançosa, que grite a plenos pulmões se Suzune a violar ou tentar algo suspeito. Mais tarde, ao saber sobre a Mako, Rose revela que terá que avisar o Rei Inútil sobre ela, porque se um oráculo acabasse em seu reino, isso poderia levar a uma guerra com os parentes raposas. Quando Zato volta para informar a Mako sobre isso, ela já sabe. Porém, vendo como eles nem estão falando por palavras, Suzune faz birra por se sentir como a garota secundária de Usato na cara de uma loli. Porém, a Mako se despede após agradecer a Yusato e com esperança de que sua mãe possa ser salva. Mais tarde, ele consegue sua chance com o demônio Hadi, entregando-lhe um caderno para reclamar, fazendo-a corar como um tomate vermelho. No dia seguinte, enquanto ela treina com o resto dos musculosos e continua levando tapas de Rose, ela descobre que o Zato está treinando com o chefe do She-Hulk também. E ao invés de reclamar como uma vadia, ele está recebendo seus golpes e sorrindo quando consegue se esquivar de seus socos. Na verdade, eles quase parecem dois malucos psicóticos. Depois que o Zato a pega espiando, ele pergunta o nome dela e, embora ela diga que ele está muito atrasado, ela revela o filme. Quando o Zato não dá nada além de um aceno de cabeça e se distrai com Blaren, ela o chuta na perna, frustrada por ele não conseguir entender que ela está morrendo de vontade de ser transada por ele. Naquela noite, ela ouve Rose instruindo o Zato sobre como o rei acomodou territórios dos parentes feras em sua rota e convidou a garota raposa para ir ao castelo. No dia seguinte, a Mako encontra-se com o rei. E embora ela esteja nervosa, o velhote agradece por toda a sua ajuda até agora e por praticamente salvar seu reino condenado. Por outro lado, Rose pega Flame saindo e dá um tapa nas costas dela, deduzindo que, como ela está se escondendo na floresta em vez de correr de volta para o território demoníaco, ela não planeja denunciá-los, mas quer sugar os atos simplesmente porque ela está com ciúmes da mais nova adição em seu harém cada vez maior. Ela a arrasta de volta para a pousada e mais tarde, quando o Zato se despede, seu idiota não entende a dica novamente e ela bate em sua perna enquanto cora e fica frustrada. Depois que Felmo deixa pasmo, Rose aparece e diz a ele para bater em qualquer um na jornada que acredite que a magia de cura é inferior a outras formas de magia. Ela também diz que espera grandes coisas dele, o que o leva às lágrimas, e ele admite que realmente a admira como sua professora. No dia seguinte, quando Zato parte para sua jornada, Rose arrasta Felm para a floresta de monstros para atribuir-lhe a missão do urso pardo. Obrigado por ficar até o fim, sua lenda. Se você chegou até aqui, confunda os fãs falsos comentando bochechas demoníacas abaixo.
Além disso, você definitivamente vai gostar da história de Noir, um solitário feio e estúpido que era tão fraco que até mesmo uma leve brisa poderia vencê-lo, na esperança de subir de nível. Ele explora uma masmorra escondida, matando monstros e desbloqueando habilidades poderosas, de repente se tornando forte com todas as garotas agora querendo uma mordida em sua salsicha pequena. Até a próxima, continue incrível, continue Anigeek.